Esse tema do louvor, então, nos remete a um dos livros que nós mais amamos na Bíblia, que é o chamado livro dos Salmos, ou livro dos louvores. Poesia. Perdemos as melodias, preservadas foram as letras. Mas quando nós começamos a ler esses salmos, percebemos, sem a conhecer, que é uma melodia que perpassa essa letra. Há aqueles salmos que nós amamos. 128, 127, 122, 121, 150. Eu só peguei os para frente, porque senão teríamos o 1, o 22, o 23, o 24, o 37, o 72. Nós temos aí talvez uns 30 salmos que nós amamos. Tem até um salmo da depressão. O livro completo. E tem um salmo inteiro, o mais longo, que é só uma oração. E o único tema é a palavra de Deus. Qual é esse salmo? 119 disseram assim, com muita humildade na alma. A humildade é uma virtude. Penso que às vezes nós perdemos a grandeza desses salmos por termos hábito de lermos a Bíblia de um modo atomizado ou versicular. Só gravamos um versículo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Esse sabemos ele completo, mas geralmente alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ótimo, mas nós perdemos a beleza de muitos outros salmos. Não fique achando que você não está bem de conhecimento, porque eu vou tratar hoje de um salmo que sempre passou por mim, sem que eu percebesse. O Salmo 107. É longo esse salmo. E os nossos cultos são curtos. A gente não tem tempo de ler um salmo inteiro, ler um versículo. E hoje eu quero fazer um exercício com você, mas quero antes dar um testemunho. Por que eu descobri esse salmo? Porque Deus me tem dado o privilégio de fazer paráfrases da Bíblia. Eu tenho procurado seguir a nossa jornada. Então nós lemos o Salmo 107 recentemente, eu então procurei fazer uma paráfrase. E eu fiquei deslumbrado com o aspecto estético e com o aspecto teológico. É um salmo de gratidão, mas é um salmo didático. É um salmo para ensinar, é um sermão em toda a sua estrutura. Ao fazer então uma paráfrase desse salmo, eu percebi a estrutura do salmo. Quando você percebe o todo de uma coisa, da sua estrutura, você então consegue perceber as partes. Porque às vezes as partes nos seduzem e ficamos só com as partes e não captamos o conjunto. Salmo 107. Eu vou ler então, quero que você acompanhe, por favor, na sua versão. Eu vou ler na paráfrase que eu preparei. Mas antes, na sua Bíblia aí, eu gostaria que você marcasse o que eu marquei aqui na minha. Esse salmo é composto de estrofes e de estribilhos. Esse salmo não tem um só estribilho, ele tem 2 estribilhos. Hoje os músicos chamariam esse salmo de dodecafônico, isto é, ele não segue uma ordem muito rigorosa, de fato não segue. Mas ele tem claramente, ele tem 2 estribilhos. Primeiro estribilho, marca aí, chame de estribilho 1 ou estribilho A. Ele está
No verso, claramente nós o temos, quando o salmista nos diz o seguinte nas nossas orações, como devemos fazer. Verso 8: que eles deem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Verso 15, o mesmo estribilho. Verso 21, o mesmo estribilho. E verso 31, o mesmo estribilho. Como esse estribilho desenvolve o primeiro versículo, deem graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, entendo que esse é o estribilho número 1 ou número A, porque que Ele deem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, são basicamente uma mesma ideia desenvolvida de outra maneira e que se repete ao longo do Salmo. Não é que alguém se esqueceu e se lembrou, não, faz parte da estrutura. E tem um estribilho que se repete mais vezes ainda, você pode anotar então. E a primeira vez que ele aparece no verso 6. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Verso 13: então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Verso 19: então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, Ele os livrou das suas tribulações. Verso 28: então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, Ele os livrou das suas tribulações. O que lhe veio à mente? A mim veio o seguinte, que um cantor, em certo lugar, cantava e a congregação repetia os estribilhos. Aparecia no telão, lá em Jerusalém, só imaginação, e o povo repetia. Naquela época não era preciso telão, primeiro porque não havia, e segundo que eles gravavam tudo na memória, diferentemente de nós que gravamos muito pouca coisa. Então, esta é a natureza, a estrutura desse salmo, absolutamente magnífico, e que nos faz viajar no tempo e nos encontrar com nossos irmãos judeus do passado, celebrando ao Senhor. E qual é o conteúdo dessa celebração? Vamos ler, depois eu vou tirar algumas poucas lições, mas o meu propósito, vou ser muito claro e objetivo, é que você ame esse salmo. Depois você vai ler e vai resolver com ele todas as suas questões teológicas que ele responde. Mas eu quero chamar a atenção para você, para este salmo, para não ficarmos restritos nos 150 a 15 salmos. São 150, e nenhum deles está aí por acaso, mas para nos inspirar. Vou ler então. Ficarei muito feliz se você me mandar algum comentário, alguma crítica, para eu melhorar a minha paráfrase. Agradecemos porque reconhecemos quem é Deus em nossas vidas. Essa é a mensagem que está bem clara no verso 1. Agradeçam ao Deus eterno, porque Ele é bom e a sua graça jamais acaba. É algo realmente espantosamente extraordinário. Versos 2 e 3, sabem disso todos que Ele libertou, resgatando-os primeiramente da escravidão no Egito e depois trazendo-os de volta a Jerusalém, espalhados que estavam. Versos 4 e 5, no deserto andaram por lugares errantes, sem encontrar um lugar para morarem. Passaram fome e sede, quase morreram. Verso 6, o estribilho. Angustiados, nossos antepassados clamaram ao Deus eterno, que os livrou das suas aflições. Verso 7, o Deus eterno conduziu a todos em segurança, até que chegassem às cidades em que residiram. O estribilho, que agora agradeçam ao Deus eterno por sua graça e pelos milagres que fez em favor de todos. Verso 9, Deus acabou com a fome das pessoas e supriu todas as suas necessidades. Versos 10 a 12, alguns foram para o exílio,
onde quase morreram, afligidos e presos com correntes de ferro, por não terem obedecido à palavra dos profetas e desprezado o conselho que receberam de Deus. Por isso foram humilhados com trabalhos forçados, pagando um alto preço por sua desobediência. Então veio o estribilho. Angustiados, nossos antepassados clamaram ao Deus eterno, que os livrou das suas aflições. E o cantor então volta: Deus os tirou da escuridão e arrebentou as correntes que os amarravam. Aí veio o estribilho, verso 15: que agora agradeça ao Deus eterno por sua graça e pelos milagres que fez em favor de todos. Verso 16, o cantor continua: Deus derrubou os portões de bronze e derreteu as trancas de ferro que os aprisionavam. Verso 17 e 18, eles foram afligidos por causa dos seus pecados, por serem insensatos em seus corações, cheios de perversidade. Por se recusarem a comer, quase morreram. Angustiados, verso 19, estribilho, nossos antepassados clamaram ao Deus eterno, que os livrou de suas aflições. E o poeta volta: Deus cumpriu as suas promessas e os curou, livrando-os da morte. Então o estribilho vem, verso 21, que agora agradeçam ao Deus eterno por sua graça e pelos milagres que fez em favor de todos. Volta o cantor: ofereçam cultos de gratidão e contem as bênçãos maravilhosas que receberam. Continua a referência didática na história de Israel. Outros, quando viajaram de navio, levando e trazendo mercadorias pelos grandes mares, ao tempo de Salomão, conheceram de perto o que o Deus eterno faz na imensidão das águas, mostrando seu poder. Deus mandou um vendaval que agigantou as ondas do mar, que subiam e desciam perigosamente, sem que eles nada pudessem fazer em sua aflição. Em suas embarcações não conseguiam ficar em pé, nada lhes valendo suas experiências de marinheiros. O estribilho então recorda: angustiados, verso 28, nossos antepassados clamaram ao Deus eterno, que os livrou das suas aflições. E o cantor prossegue: Deus acabou com a tempestade, acalmando as ondas. Eles se alegraram quando a calmaria chegou, permitindo que alcançassem o seu porto de destino. Então, estribilho: que agora agradeçam ao Deus eterno por sua graça e pelos milagres que fez em favor de todos. Exaltem o Deus eterno, o povo todo no culto solene e os líderes em suas reuniões. Deus fez os rios se secarem e transformou fontes de água em terra seca. A antes terra fértil virou deserto, cheio de sol, tanta era a maldade dos moradores. Deus transformou o deserto em fontes de água e a terra seca em solo fértil. Olha a contradição entre uma situação de dor e a intervenção divina. Nesse lugar fez habitar os esfomeados para que construíssem cidades onde morar. Eles araram a terra, plantaram uvas e colheram abundantemente. Deus abençoou nossos antepassados, que se multiplicaram tanto em gente como em rebanho. Só que mais uma vez foram reduzidos à escravidão e humilhados na opressão, com muita angústia e muito sofrimento. Eles deram ouvidos a líderes reprovados por Deus e voltaram a andar errantes por desertos sem estradas. Mas Deus olha para os necessitados e acaba com a pressão sobre eles e faz com que suas famílias cresçam, multiplicando-se como rebanhos. Os dignos veem tudo e se alegram. Quanto aos perversos, não tenho o que dizer. E o poema termina assim: quem é sábio observa essas coisas e percebe o quanto Deus eterno é compassivo. Não é para amar esse salmo? É extraordinário, didático, claro, profundo. Tomou então a história do povo de Israel e nos traz lições de um valor inestimável para todos os tempos. Este salmo nos mostra que quando nós reconhecemos quem é Deus em nossas vidas, nós agradecemos a Ele. Nós cantamos esses estribilhos.
E o verso 1 começa desse modo: agradeçam ao Deus eterno, porque Ele é bom, e a sua graça jamais acaba. Como é bom ouvir isso, porque às vezes temos a impressão de que o estoque, se podemos usar tal expressão, das divinas misericórdias terminaram. Ou quem sabe o baú das graças de Deus está trancado a 7 chaves e que ninguém pode abrir, e quem sabe não estão abertas porque não temos orado direito. Não, não, não. As misericórdias de Deus, ou a graça, como preferir aqui, jamais acaba. Nós clamamos e clamamos com confiança quando cremos que Deus nos livra das aflições. Esse é o texto do estribilho. Angustiados, nossos antepassados clamaram ao Deus eterno, que os livrou das suas aflições. É como se o poeta dissesse: olha, você está passando por aflições? Clame, mas clame com confiança. Clame crendo que Deus livra você das aflições. Para que essas duas verdades estejam bem guardadas em nossa alma, agradecemos porque reconhecemos quem é Deus em nossas vidas e clamamos com confiança quando cremos que Deus nos livra das aflições. Nós precisamos conhecer o que Deus fez. A Bíblia é o registro, esse salmo é um exemplo magnífico do que Deus fez. Quando o poeta compôs esta música, entregou a um compositor que deu uma letra no estilo da música antiga de Israel, e quando o povo memorizou essa música, tinha um propósito. Não sabemos se essa letra foi composta no exílio, quando as aflições eram presentes, ou se foi depois. Mas o fato é que durante o exílio havia aflições acutíssimas, e depois do exílio elas continuaram. Nunca foi fácil a vida de Israel. Se você pegar a história depois, eles voltam, eles constroem o templo, alguns eram contra, os profetas tiveram que entrar em ação, mas enfim conseguiram. Mas nós prosseguimos a história, vamos ver que esse povo nunca teve uma vida fácil. Por isso surgem os Macabeus, que nós não temos na Bíblia, porque a nossa história termina com os livros de Esdras e Neemias. Depois veio Herodes, que se fez de judeu para oprimir o povo, os romanos, essa história toda que nós conhecemos. As aflições não acabam, mas a graça de Deus é maior que as nossas aflições. É isso que o poeta quer que nós aprendamos. Com esse salmo nós aprendemos então que não devemos apenas olhar para o livro sagrado e ver as aflições que o povo passou, mas olhar para a nossa própria história. Penso que nós muitas vezes perdemos a perspectiva de refletir sobre a nossa própria história. Quase sempre pensamos que nossas conquistas foram conquistas que, com esforço, seja de que tipo for, nós obtivemos. Mas o modo como o Salmo conta a história não é assim. Foi Deus quem fez. Então, preciso refletir sobre a minha história, sobre a minha saúde, as coisas pelas quais passei, as coisas das quais por elas não passo mais, as outras dificuldades da vida, e nós chegamos até aqui. Você chegou até aqui, porque você é bom, porque você é forte, porque sua família é legal, tudo isso é muito importante. Mas você chegou até aqui, eu cheguei até aqui, porque a graça de Deus não acaba jamais. Não é só na Bíblia, não é só na vida de Abraão, de Isaac, Jacó, José. Não, é na minha vida, é na nossa vida. E a nossa vida há de refletir esta vida que nós lemos aqui. Mas ainda, esse salmo nos ensina que
não há dificuldade que impeça Deus de agir, porque Deus é o controlador da história. Eu quero citar rapidamente as travessias do Mar Vermelho, do Rio Jordão, a queda da muralha de Jericó, mas eu quero trazer um exemplo que lemos recentemente em nossa jornada, Isaías, quando Ciro é chamado de Messias, ou ungido, ou meu pastor por Deus. Sabe o que isso significa? Ciro era um pagão. Ciro adorava o Deus Bel, não adorava Yahvé, o Deus de Israel. Era um pagão, era um idólatra. Mas Ciro não controlava a história. Digo isso porque às vezes, meu irmão e minha irmã, nós enfrentamos muitas dificuldades com a nossa família, com a nossa saúde, com as nossas finanças, com os nossos relacionamentos. Claro, nossa vida tem também alegrias, como estar aqui cultuando hoje é uma delas, mas nossas vidas enfrentam muitas dificuldades. Se não estamos passando agora por dificuldades, no passado nós já enfrentamos. Nem sabíamos se iríamos sobreviver, e aqui estamos. Você deu entrada no hospital, eu dei entrada no hospital, a gente não sabia se ia voltar ou não. Que mesmo aquelas cirurgias tranquilas, não há nenhuma garantia. Quem tem garantia sobre amanhã? Por isso, quando nós pensamos nesse Ciro, como é que Deus pode usar nos termos que é muito empregado, um ímpio como este? Porque Deus é Senhor, inclusive, do ímpio. Ele controla a história. Ele está acima de nossas dificuldades. Por isso, quando nós começamos a cantar aqui, exaltando quem é Deus, nós precisamos fazer isso para nos lembrar, se Ele é isso que nós cantamos, eu posso clamar com confiança. Agora, se Ele é pequenininho, segunda verdade que quero registrar sobre o conhecimento de Deus é que não há nenhuma promessa que Ele faça e que Ele não cumpra. E a maior das promessas foi a vinda de Jesus. Gálatas 4:4. Mas antes de ler, eu quero pedir a você um exercício. Pense em quem leu pela primeira vez essa carta, quem ouviu essa palavra pela primeira vez, por volta do ano 48 ou 49 depois de Cristo. Transportes para o passado. Olha, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Imagine que você seja um judeu, morando na região da Galácia, hoje Turquia. Galácia tem até um time chamado Galatasaray, mostrando como a palavra está viva ainda na história contemporânea. Era uma região, e Paulo escreve então algumas igrejas nessa região, chamada região da Galácia, não é uma cidade especificamente, cheia de judeus espalhados por causa da diáspora por aquela região. E esses judeus se lembram dos seus pais, dos seus avós, que talvez morassem em Jerusalém, mas tiveram que migrar. Eles começam a percorrer a história e se lembram de Abraão ser uma bênção, e se lembram de Moisés, e se lembram do profeta Miqueias, do profeta Daniel, do profeta Isaías. Há 800 anos, 900 anos, 1000 anos, dizendo que o Messias ia vir. Está tarde demais.
Que promessa é essa que demora 7, 8, 9 séculos para se cumprir? Então Paulo diz: meus irmãos Gálatas, olha, na plenitude do tempo, isto é, na hora certa, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Sabe o que quer dizer isso? Nascido de mulher, nascido sob a lei. Veio de um modo que vocês não imaginavam, meus queridos judeus cristãos da Galácia. Vocês esperavam talvez um rei como Davi. Ele nasceu de mulher, e ele nasceu sob a lei, isto é, sujeito às mesmas dificuldades que nós temos, fome, sede, sono. Assim que ele veio, mas ele veio para resgatar os que estavam sob a lei, isto é, com as mesmas características humanas, a fim de que nós nos tornássemos filhos de Deus. Essa foi a maior promessa de Deus, ele a cumpriu. Quem cumpre as maiores, as mais difíceis, e foi muito difícil, porque custou a vida do seu próprio filho, não vai cumprir as menores, as pequenas? Esse texto nos mostra também, e o Estribilho deixa isso bem claro, depois a narrativa toda tem um resumo. Esse povo peca, se arrepende e volta a pecar. Parece que esse povo gosta de pecar. Aquele povo, é claro, não nós, certo? Acho que ninguém diria amém, né? Porque, na verdade, nós somos iguaizinhos a eles. Para dizer, então, que o amor de Deus, e Deus amava aquele povo, mas eles tiveram que ir para o exílio. Irmão e irmã, o que o povo cria? Deus habita em Jerusalém. Ali tinha um templo. Ali era o lugar de se cultuar a Deus, porque Deus estava presente ali. Agora esse povo é arrancado dessa cidade, arrancado desse templo, que é humilhado, arrasado, incendiado, e vai para um lugar inacessível, de dias de viagem, meses na verdade, naqueles tempos. Como é que vamos orar? Cultuar como? Deus não está presente. Uma tragédia. O exílio foi uma humilhação, e mais que ser uma humilhação, foi uma negação de tudo que eles sabiam sobre Deus, porque Deus não fazia aquilo. E, inclusive, os falsos profetas, como os que pregam prosperidade hoje, diziam: não, vocês acham que Deus vai deixar vocês irem para o exílio? Confiem em Deus, Deus é Deus da prosperidade, Deus... Mas o profeta Jeremias disse: vocês vão ter que se render, porque vocês tiveram a oportunidade de se arrepender, não se arrependeram, agora vão ter que arcar com as consequências, porque o amor de Deus, é o que aprendemos com esse salmo, não nos exime de pagar pelos erros que cometemos, ou que outros cometeram, com consequências sobre nós, mas o amor de Deus nos fortalece a confiar que seremos perdoados e abençoados. Se lembra de Isaías 40? Os capítulos anteriores diziam: olha, vocês vão para o exílio, mudem ou vão pagar o preço. E o povo foi e pagou o preço. Mas Deus levanta o profeta Isaías e manda ele dizer: Isaías, prega o seguinte, gente, já está tudo perdoado, dívida quitada, tudo tranquilo, podem voltar, acabou o sofrimento. É o que está em Isaías 40, verso 1, que a gente sabe de cor, cada um na versão em que aprendeu. Deus, portanto, não nos tira de pagar o preço de nossos erros, mas nos fortalece para entendermos que nós seremos perdoados e abençoados. O amor de Deus para conosco demanda de nós obediência aos mandamentos de Deus. Eu e o pastor Senir temos umas discussões teológicas. O pastor sabe como é, se reúne, ele falou de igreja ou de teologia, não tem outro jeito. Não falamos de futebol, até porque o meu é muito superior, não vou me rebaixar, discutir futebol com pessoas que não sabem nada de futebol. Então, estou lá por cima,
goleada hoje, a gente não se preocupa com isso. No meu time, 1-0 é goleada, fique tranquilo. Mas nós temos uma questão que é a seguinte, que realmente, meus irmãos, há uma grande dificuldade de nós compreendermos a graça de Deus. Há muitas pessoas que dizem assim, estou na graça, e fazem o que querem. Tá bom, você está na graça, faça o que quer, mas vai pagar o preço de fazer aquilo que a Bíblia diz para você não fazer. Simples assim. Então, nós temos que coordenar as dimensões da graça e da justiça de Deus. É isso que esse salmo belíssimo, encantador, apaixonante nos diz. Que o fato de Deus nos amar não é um salvo-conduto para você fazer o que você quiser, porque os mandamentos estão aqui e desobedeceu, vai pagar. Mas fique tranquilo que você pode se arrepender, ser perdoado e começar uma vida novíssima, em folha, sem o peso, sem a curva nas costas, na sua coluna. Porque essa é a mensagem. Vamos lá? Último verso, 43, abre na sua aí. Quem é sábio, atenta para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Aí voamos para o verso 1 do mesmo livro. Dei graças ao Senhor. Por quê? Porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Dura para sempre, mas eu estou sendo afligido, mas a misericórdia de Deus na nossa aflição continua em ação, e pode até ser que a disciplina de Deus seja um exercício da sua misericórdia para conosco, porque ela não para nunca de nos abençoar, nunca. Isso que eu quero lhe dizer sobre esse salmo. Então eu quero lhe convidar a pegar esse salmo, Salmo 107, e você já marcou aí o estribilho 1, o estribilho 2, vê essa história, vê como a sua vida é contada aqui. Então você pode dizer assim, eu dou graças ao Senhor Deus, porque Ele é bom. Não porque está escrito aqui, mas também. Eu dou graças ao meu Deus, porque a misericórdia dele dura para sempre. Aí vamos ler de novo o Salmo e nos maravilhar com a beleza deste poema de autor desconhecido, mas que registra não só a história de Israel, mas registra a nossa história. Bênçãos de Deus. E como eu disse, a maior delas foi o envio de Jesus Cristo à nossa vida. Vocês se recordam, quem chegou a hora, que eu orei hoje ao Espírito Santo, em nome de Jesus. Nós oramos comumente, corretamente, ao Pai, em nome de Jesus. Às vezes oramos a Jesus, mas também podemos orar ao Espírito Santo, porque orando a um, oramos a Trindade. E é o Espírito Santo, é outro presente que nós temos. Porque o Espírito Santo nos guia. Eu sou encantado com outra frase do apóstolo Paulo, repito sempre que eu posso aqui, se eu pudesse todo domingo eu repetiria. Porque somos filhos de Deus, somos guiados pelo Espírito de Deus. Gente, é uma afirmativa de realidade, é também uma promessa e é uma pergunta. A pergunta é a seguinte: quem guia você? O Espírito Santo de Deus? Então nós temos
o presente do Filho, nós temos o presente do Espírito Santo e nós temos o próprio Deus, Emanuel, conosco. Nós podemos cantar esse salmo. E nós não temos que repetir a história do povo judeu que errou tanto assim, não temos que errar tanto, embora erremos. Mas, quando nós fazemos uma revisão didaticamente sobre nossas vidas, o que fica no topo não é que nós somos pecadores. O que fica no topo é a graça de Deus. Deus olha para nós e diz: eu te amo. Vem comigo. Vamos trilhar as avenidas da vida, tendo Deus ao nosso lado, na consciência dessa presença dEle conosco. Tendo Jesus como aquele que ouve as nossas orações, tendo o Espírito Santo que também escuta as nossas orações. Sabe o que quer dizer isso? Nós temos o Espírito Santo e o Filho Jesus ouvindo as nossas orações e levando-as ao Pai. É um privilégio que não nos pode fazer abaixar a cabeça, mas levantar os nossos olhos e contemplar e dizer: graças dou. De fato, Jesus é maravilhoso. Vamos cantar então. Deus é maravilhoso, o Pai. O Espírito Santo é maravilhoso. Jesus Cristo é maravilhoso. E essa música nos leva de volta aos pés da cruz, dizendo que o meu coração está firme nas promessas, olhando continuamente para Deus que me fortalece para prosseguir. Quando eu chorar, e nós choramos, as minhas lágrimas serão usadas por Deus para regar a minha fé e até mesmo consolar o meu coração. Quando nós choramos aos pés da cruz de Jesus. Um dos